Governo norueguês cobra presidente Michel Temer pelo desmatamento da Amazônia. Imprensa norte-americana revela novos detalhes sobre as investigações dos supostos ataques cibernéticos da Rússia durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Polícia Federal cumpre 10 mandados de prisão e apreende cerca de 5 toneladas de produtos anabolizantes e remédios para emagrecer. E em busca de comidas apetitosas para a criançada, um campeonato seleciona pratos nutritivos para a merenda escolar. Isso e muito mais você confere a partir de agora. O NGT Notícias já está no ar. Olá, eu sou Nathalie Valéria e você está sintonizado na Nova Geração de Televisão. Em viagem oficial, o presidente Michel Temer foi cobrado pelo governo norueguês pelo desmatamento da Amazônia. No último dia de visita à Noruega, o presidente Michel Temer se reuniu com a primeira-ministra, Erna Solberg. Ela defendeu que é preciso fazer uma limpeza na corrupção do Brasil. O presidente respondeu que os 3 poderes funcionam com liberdade. As instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. O legislativo, o executivo, o judiciário. A democracia no Brasil é algo plantado formalmente pela Constituição de 88, mas praticado na realidade. No encontro, o presidente Michel Temer se enganou e disse que iria se reunir com o rei da Suécia e não da Noruega. Na visita, o governo norueguês se mostrou insatisfeito com o aumento do desmatamento no Brasil e anunciou que deve cortar pela metade o repasse ao Fundo da Amazônia, previsto para o ano que vem. Serão 200 milhões de reais a menos. Temer lembrou que seu governo ampliou a área de alguns parques nacionais e que vetou medidas provisórias que reduziriam áreas de preservação. Uma operação da Polícia Federal combate o comércio irregular de anabolizantes e remédios para emagrecer. Os agentes foram às ruas em 6 estados. Foram cumpridos 10 mandados de prisão e cerca de 5 toneladas de produtos irregulares foram apreendidos. As investigações para prender 3 grupos criminosos que contrabandeavam anabolizantes e remédios para emagrecer que eram vendidos ilegalmente no Brasil começaram no fim do ano passado. Os produtos eram comprados no Paraguai, na Argentina e na Índia. Segundo a Polícia Federal, vários anabolizantes comercializados eram adulterados. Policiais federais, civis e militares faziam parte do esquema e facilitavam a entrada e a distribuição dos carregamentos. A estimativa é de que as quadrilhas faturavam cerca de 2 milhões de reais por mês. O mercado ilegal dos anabolizantes é aquecido, já que a venda dos chamados hormônios do crescimento em farmácias é permitida apenas com receita médica, que é feita somente para quem está doente, já que o uso em excesso dos hormônios provoca graves problemas de saúde e até a morte. Imediato que você vai ter alteração de voz na mulher, que pode ser reversível, até chegar a uma infertilidade. Infelizmente, 5 até 20% dos pacientes que usaram hormônio anabolizante em doses elevadas chegaram a ficar inférteis ou com uma grande redução do volume de espermatozoides. O professor de Educação Física, Bruno Leal, que é especializado em treinamento funcional, diz que com dedicação qualquer um pode conseguir músculos e emagrecer sem utilizar anabolizantes. A fórmula é uma velha conhecida: unir alimentação saudável com a prática regular de esportes. A única forma de você conseguir um corpo legal e real é sem ter a prática de anabolizante, porque quando você toma anabolizante, não se torna uma coisa muito real, né? Você não está tendo um benefício para o seu corpo. Passa a ser uma estratégia puramente estética e que deixa a saúde um pouquinho de lado, de maneira muito, mas muito perigosa, que você certamente vai estar colocando a sua saúde em risco. Já no Rio de Janeiro, a Polícia Federal foi em busca de mais joias de Adriana Anselmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral. Os bens são provas na acusação de lavagem de dinheiro. Cabral é réu em 11 processos ligados à Lava Jato. Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em 2 endereços na zona sul do Rio. Um no Jardim Botânico, onde mora Gilda Maria de Souza Vieira da Silva. Ela é ex-governanta de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral. O outro local visitado é este prédio em Ipanema, onde vive Núzia Anselmo Mansur, irmã de Adriana. A operação tenta saber o paradeiro de 149 joias da ex-primeira-dama. Somente 40 peças foram apreendidas em operações anteriores da Lava Jato.
Pela investigação, as joias são uma das principais formas de lavar dinheiro vindo da corrupção no esquema criminoso chefiado pelo ex-governador. Pelo menos 15 joias foram recolhidas no apartamento da cunhada de Cabral. Joias encontradas nos 2 endereços foram trazidas para a Superintendência da Polícia Federal aqui no Rio, onde vão passar por uma perícia até para saber se realmente são de Adriano Anselmo. Os investigadores sabem que Sérgio Cabral e a esposa gastaram em joalherias mais de 11 milhões de reais. Neste mês, Adriana Anselmo foi absolvida pela Justiça Federal em Curitiba num processo sobre corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão do juiz Sérgio Moro. Num outro processo, chegou a ser presa no ano passado. E desde março, ela cumpre prisão domiciliar em seu apartamento no Leblon. Se Sérgio Cabral e a mulher forem condenados, as joias apreendidas serão leiloadas e o dinheiro devolvido aos cofres públicos. Em São Paulo, empresários discutiram com o ministro da Fazenda a retomada do crescimento da economia. No encontro, Henrique Meirelles reafirmou o compromisso para garantir a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou para uma plateia de empresários e apresentou dados positivos, como a queda das dívidas de empresas e famílias e a relação entre confiança e o PIB, cuja projeção se mantém em 0,5% para 2017. O que significa que o ritmo de crescimento para 2018, já entramos, segundo as previsões, 2018 já bastante mais robustecido em termos de taxa de crescimento. Durante o debate, empresários e investidores chamaram a atenção para o clima de incertezas do país. Para eles, os juros altos e as dificuldades de acesso ao crédito são preocupantes. Por outro lado, acreditam que o ministro será capaz de conduzir as pautas que interessam ao setor, como a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência, e também promover micro-reformas, como a que pretende diminuir a burocracia para a abertura de empresas no Brasil. A confiança do empresariado é um termômetro importante para a economia, pois reflete o interesse do empresário em voltar a investir no país. Com mais investimentos, o Brasil tem condições de diminuir o índice de desemprego. Hoje são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Na verdade, nós vimos aqui dados apresentados pelo ministro Meirelles que mostravam uma tendência de confiança positiva. O que nós sentimos aqui na conversa com os nossos associados, né, um pouco de preocupação com, eu diria, o ruído criado pelas discussões, pela crise política nesse momento, mas todos nós queremos, sobretudo, voltar a trabalhar e que o nosso país vá para frente. A imprensa norte-americana revela detalhes sobre as investigações dos supostos ataques cibernéticos da Rússia durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos. E na Venezuela, a oposição sai às ruas para protestar contra as forças de segurança depois da morte de um jovem de 22 anos que participava de um manifesto. É o que você confere a seguir aqui no NGT Notícias.